Sejam todos e todas bem-vindos a mais um bate-papo da Veredas Inteligência Estratégica em parceria com a Associação Brasileira de Economistas pela Democracia, a ABET. Hoje nós vamos falar sobre o tema os desafios do turismo pós-pandemia, tanto no Brasil com foco maior no Nordeste. E contamos com a participação do Márcio Favila, economista, mestre em Instituto de Desenvolvimento com especialização em Planejamento do Desenvolvimento Regional e secretário executivo do Ministério do Turismo e diretor executivo da Organização Mundial do Turismo de 2010 a 2017. Atual sócio fundador da Dialex, consultoria de investimentos e negócios e membro sócio da Associação Brasileira de Economistas para a Democracia. Conosco também o companheiro da ABET, Adroaldo Quintela. Inicialmente, nós vamos ouvir o Márcio e depois iniciar o debate com vocês. A palavra é tua, Márcio. Muito obrigado, Luizinho. Um prazer participar dessa série de discussões, de programas que vocês organizaram. É um grande prazer ter você e o Adroaldo Quintela, ambos ex-colegas de trabalho em Brasília e amigos já de longa data. O tema de hoje, os desafios do turismo no pós-pandemia, é muito relevante porque o turismo foi e é um dos setores dos mais atingidos pela pandemia no mundo inteiro, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro. O turismo mundial, que vinha num crescendo por muitos anos, já em crescimento ininterrupto, seja em termos de chegadas internacionais, seja em termos de turismo doméstico, sofreu um grande baque. Para que a gente tenha uma noção assim mais clara do que está se passando também, por exemplo, em 2019, mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas viajaram de um país a outro no ano passado. Mais de 1 bilhão e 400 milhões de chegadas internacionais de turistas. O que são turistas? Pessoas que saem do seu habitat natural, normal, e passam pelo menos uma noite em outro local, mas não em caráter permanente. Então, com 1 bilhão e 400 milhões de chegadas internacionais e aproximadamente 10 bilhões ou mais de 10 bilhões de viagens turísticas dentro dos seus países, o turismo doméstico, o turismo, então, realmente ganhou uma dimensão muito grande em termos econômicos, em termos sociais e também em termos ambientais, em termos políticos e em termos ambientais. Bom, então, como sabemos, todas as companhias aéreas, praticamente todas, pararam seus voos, os voos internacionais foram... o turismo internacional parou repentinamente em poucos dias, e o turismo doméstico também. Então, agora estamos na fase de retomada, como você indicou, Luizinho, e essa retomada não vai ser simples. A pós-pandemia vai ser a chegada, vamos dizer, a normalização do turismo vai demorar meses e meses, e talvez eu vejo que para os níveis de 2019, em termos de fluxos, vamos aí levar de 2 a 3 anos, seja no internacional, seja no doméstico. Agora, como sabemos, só recentemente, há poucos dias, as fronteiras internacionais da Europa se reabriram
para um número limitado de países, quer dizer, dentro da Europa, sim, para todos, mas para cidadãos de terceiros países, para um número limitado, e até que isso venha a ter uma normalidade completa, levará muito tempo. Em termos do turismo doméstico, de certa forma, o mesmo vem ocorrendo, o mesmo se passou e o mesmo vem ocorrendo. Essa retomada é lenta, não é muito rápida, não é em V, como se diz, né? Reduz rapidamente e volta rapidamente, porque até que a situação esteja minimamente sob controle, os protocolos de saúde e proteção dos trabalhadores e dos profissionais do turismo e dos turistas estejam bem estabelecidos, isso leva muito tempo. O processo não é linear, não vai ser linear. Então, o que eu vejo assim nesse processo? O primeiro ponto é a questão da sobrevivência das empresas e dos empregos. Quer dizer, as medidas dos governos nos seus vários níveis e no que cada um deve fazer, deve assegurar que as empresas e empregos sobrevivam. Nós sabemos que muitas empresas já fecharam, muitos empregos desapareceram, então tem que se tentar promover a sobrevivência e também, quem sabe, a volta dessas empresas e empregos mais à frente. Segundo a implementação dos protocolos de saúde e segurança que estão sendo estabelecidos, mas já há um número muito grande de protocolos já bem definidos a partir de organismos internacionais no âmbito do turismo, pela Organização Mundial do Turismo, pela WTTC, que é o Conselho Mundial de Turismo e Viagens, e no Brasil o próprio Ministério do Turismo tem um selo que é autodeclaratório, né, um selo do turismo responsável, para as empresas que seguirem aqueles protocolos que estão estabelecidos possam utilizar esse selo para que, então, o turista tenha segurança. É fundamental, nesse processo, que o turista sinta segurança com relação àquele destino ou aquele empreendimento ou aquele hotel onde ele vai ficar ou o restaurante que ele vai frequentar, e isso é fundamental. Então, nesse processo de retomada, a tendência natural vai ser de as pessoas, quando começarem a viajar novamente, viajarem para mais perto, para ambientes mais conhecidos, e os destinos mais distantes vão ficando para depois, e mais perto e mais conhecidos os destinos e ambientes, desde que elas se sintam seguras com relação às providências que foram tomadas. Tenho acompanhado o fato de que, por exemplo, no Nordeste, vários resorts já anunciaram a sua reabertura, agora já para o mês de julho, que é um período muito importante para as viagens no Brasil, para as viagens de férias, para as viagens de lazer, evidentemente. Nesse processo também, à medida em que as empresas vão se preparando, e é importante que aí os destinos turísticos eles trabalhem no sentido de as empresas que atendem os turistas, as várias empresas, sejam as empresas, além das empresas aéreas, mas as empresas locais, os hotéis, os transportadores, as atrações turísticas, quer dizer, aqueles parques temáticos, as praias e etc.
todos eles estejam trabalhando no sentido de estabelecer, de colocar em marcha esses protocolos. E aí, então, fazer a promoção. Sim, fazer a promoção que o destino está pronto a receber, que aquele local está pronto a receber os turistas. O uso de tecnologia vai ser, vamos dizer, acelerado. O que a gente está vendo, né, ao longo desses últimos 3 meses para 4 meses já, o uso intensivo de tecnologia, e essa tecnologia vai ser mais utilizada ainda no turismo. Por exemplo, os restaurantes adotarem, vamos dizer, colocarem os seus cardápios através daquele código QR, o QR Code, não é? De tal forma que quando chegue alguém, não só o turista, mas também os moradores locais, eles possam passar o cardápio para o seu celular e aí, então, evitar que se utilize o cardápio físico, né, de papel tradicional ou de plástico, como ele. Então, o uso da tecnologia vai ajudar a passar essa segurança para as pessoas viajarem. Em termos de viagens de negócios, que também na definição de turismo também se encaixam, essas viagens vão sendo proteladas, não é? Como as pessoas usaram, nós estamos usando muito a tecnologia, as reuniões, as videoreuniões, o home office, etc. Então, vai haver naturalmente uma postergação e um uso maior, a continuidade de uso da tecnologia nesse sentido. E aí, isso é importante em termos de faturamento para as empresas do turismo, porque 20% do turismo internacional, bom, aí varia de país para país, mas vamos dizer aproximadamente esse percentual do turismo total é do turismo de negócios. Então, menos viagens de negócios, menos ocupação de aviões e de hotéis e de restaurantes por pessoas que estarão viajando. A sustentabilidade também ela passa a ser um item que cada vez mais forte, quer dizer, já era um tema junto com a tecnologia, eram 2 temas que já vinham cada vez mais fortes no turismo, como também em outras atividades, e essa pandemia faz acelerar essa questão. Então, quando a gente fala de turismo, desafios do turismo no pós-pandemia, eu acho que o que os destinos os destinos turísticos, as empresas, os governos estiverem fazendo agora, vai, durante a pandemia ou na desescalada da pandemia, vai marcar muito como com que rapidez eles vão poder trabalhar no pós-pandemia. Um último ponto que eu gostaria de chamar aqui a atenção para a sua importância quanto ao fortalecimento, a necessidade de fortalecimento dos sistemas locais, estaduais, regionais, de governança do turismo. Não é? Então, no país, nós temos um programa de regionalização do turismo desde o estabelecimento do Ministério do Turismo em 2003. Esse programa continua a ser desenvolvido, implementado. Então, é importante que os sistemas de governança locais do turismo sejam fortalecidos, seja em municípios individualmente, seja no âmbito de vários municípios que trabalhem juntos, seja no âmbito estadual e também no âmbito, vamos dizer, regional, vários estados trabalhando juntos, porque já há um órgão
de Governança, que é o Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais do Turismo, que congrega todos os estados e participa do Conselho Nacional do Turismo. Então, em âmbito nacional, já há o Conselho Nacional do Turismo e já há um sistema de governança funcionando. É muito importante agora que esse sistema de governança, que já existe também em âmbito estadual, em muitos municípios, ele seja realmente fortalecido. Agora, as pessoas vão realmente se sentir absolutamente seguras para viajar aí lá no pós-pandemia quando, no momento que tivermos a vacina e essa vacina seja, vamos dizer, administrada a um número muito grande de pessoas. Então, essa normalidade vai demorar ainda meses e meses a estar presente, para que as pessoas se sintam absolutamente seguras para viajar mais longe ou ir para determinados destinos sem verificar muito as condições de saúde e segurança, né? Segurança na saúde. Né? No âmbito do Nordeste, uma última palavra é que existe uma grande oportunidade para a região, para o turismo interno no Brasil de maneira geral, mas especificamente no Nordeste, de que ele se qualifique ainda mais em termos de turismo interno, para turismo de qualidade. A maior parte dos turistas que viajam para o Nordeste são do Nordeste e vão continuar assim, a ser do Nordeste. Então, como as pessoas têm como eu disse, não estarão viajando longe nesses primeiros momentos, então vão viajar perto, então esse turismo no Nordeste vai continuar a acontecer da parte dos próprios nordestinos. As pessoas de outras regiões do país irão para aqueles locais em que se sentirem seguras. Eu mencionei no início os resorts que já colocaram em prática seus protocolos de segurança e saúde, vão receber pessoas de outros lugares. Mas os voos também estarão um pouco mais limitados. O turismo internacional realmente vai demorar a voltar. Então, o Nordeste ou o resto do país não podem e não devem contar com o turismo internacional, vamos dizer, talvez aí nos próximos 8 meses a 1 ano, que venha de maneira, vamos dizer, mais regular. E, então, um número muito grande de brasileiros que até agora viajavam para o exterior e estarão viajando dentro do Brasil, procurarão destinos seguros, interessantes dentro do Brasil. Há aí um valor estimado de 600 milhões de dólares de gastos de brasileiros em viagens que não ocorrerão nos próximos meses. E uma parte desse dinheiro, desses gastos, pode se dirigir para o Nordeste também. Então, essa é mais uma oportunidade que eu gostaria de mencionar. Márcio, eu acho que foi perfeita a sua exposição. Eu faria a seguinte pergunta, 2 perguntas, na verdade. A primeira, em face da imagem internacional que tem tido a postura um tanto quanto relaxada do presidente da República no que se refere à segurança sobre a questão do Covid, que medidas, além dessas já citadas, que os governos dos estados podem adotar no sentido de revelar para os possíveis turistas a segurança que o seu estado está cuidando para que a pessoa saiba que está viajando para um lugar sem ter que correr os riscos que estão colocados aí com essa pandemia. E a segunda pergunta é do Alberto Teixeira, da Universidade Federal lá de Crato, que ele pergunta como fortalecer as relações entre a economia criativa, a economia da cultura e o turismo no processo de desenvolvimento sustentável.
Essas são as duas questões que eu coloco para ti. Ok, muito bem, são ótimas questões, muito interessantes. Há poucos dias, a Europa reabriu as suas fronteiras para o turismo internacional e para um certo número de países de fora da União Europeia, 15 países. Não é? Das Américas, e não só da América do Sul, mas de todas as Américas, o único país aberto para, vamos dizer, para viajar, os seus cidadãos viajarem à União Europeia, é o Uruguai. Não é? Então, todos os outros estão fechados no momento. Então, eu acho que nós só podemos esperar a vinda de turistas europeus, pelo menos, e que são muito importantes para o Nordeste, além de, eventualmente, turistas americanos ou de outras regiões, mas aí me fixando mais no turista europeu, porque existe uma grande uma conexão aérea muito boa estabelecida pela TAP e depois por outras empresas também, Air Europa e outras empresas empresas que servem a região, voos fretados e tudo, só depois em que, vamos dizer, a situação do controle da pandemia estiver bem visível, bem assegurada. Quer dizer, nós o país já tinha assim já vinha sofrendo com uma questão assim de imagem nos últimos meses por vários outros temas, inclusive ambientais, e agora com a pandemia, primeiro o fechamento pela Europa das viagens e tudo mais, e o Brasil também adotou a mesma medida, e em seguida pela própria gestão, né, ou como e também como a pandemia está evoluindo dentro do Brasil. Eu acho que a primeira questão é resolver a pandemia, não é? Dentro do nosso país, para os brasileiros e depois para os turistas. Quer dizer, a gente sabe que um local só pode ser bom para o turista quando ele for bom para os seus próprios cidadãos, não é? O turista não viaja para nenhum lugar, o brasileiro não vai para lugares que eles sentem que ali os cidadãos também não têm o seu espaço, não é um bom local para se viver, e se tem muitos problemas. Então, o primeiro passo para promover é resolver o problema. Depois você promove e mostra que aquilo está resolvido, aquilo está superado e tudo mais. Então, eu acho que, no caso específico do Brasil, do trabalho de promoção internacional, não vai ter assim muito espaço para começar, talvez aí antes do ano que vem, tá? Porque vamos ter que não vamos ter uma vacina amplamente, vamos dizer, disseminada e aplicada nas pessoas, então vamos sempre ter resquícios da pandemia. Nós estamos no Brasil no momento não numa desescalada, mas ainda no topo, então esse processo vai demorar. E enquanto nós não tivermos as condições adequadas, os estados ou mesmo o governo federal, a meu juízo, estarão gastando mal os recursos se investirem na promoção. Existem ações que podem ser feitas durante o período que não são exatamente, é uma manutenção do destino na mente das pessoas. Portugal fez isso muito bem, logo no início da pandemia. Fez uma promoção de fixação do destino sem chamar as pessoas para visitar.
não é? Ele não estava promovendo a viagem, mas estava promovendo o destino de uma maneira muito inteligente. Então, não assim, de maneira clara, não podemos contar com a volta do fluxo internacional de turistas para o nosso país para os próximos meses e provavelmente não antes do ano que vem. Com relação à pergunta levantada pelo Alberto da Universidade Federal do Crato, que é muito interessante, né? Qual que é a relação entre a economia criativa, a economia da cultura e o turismo sustentável. Veja, isso em especial para o Nordeste, eu acho que tem aí uma oportunidade espetacular para se desenvolver. Como sabemos, bom, o próprio nome indica, a economia criativa, ela se baseia na criatividade das pessoas em ir além daquilo que vinha sendo feito ou não era feito de maneira, ou vinha sendo feito de maneira repetitiva e uniforme. E o Nordeste tem espaço tremendo para crescer aí, seja na gastronomia, na música, nos seus eventos e festivais, e tudo isso e tantas outras coisas são atrativos importantíssimos para o desenvolvimento do turismo. Vamos, da mesma forma que a gente pensa assim no carnaval como um atrativo importante para o turismo brasileiro ou internacional, para o turismo doméstico ou internacional, seja o Carnaval de São Paulo, ou do Rio, ou de Salvador e de tantos outros lugares, a festa de São João, né? As festas de São João do Nordeste são eventos, são festas que ganharam uma dimensão espetacular, e veja como que isto tudo se desenvolveu em termos de desenho, né? O desenho das roupas, a maneira como as pessoas se apresentam, os locais e tudo mais, né? Então, é um atrativo espetacular. Isso é parte da economia criativa. O Nordeste está usando isso muito bem. A gastronomia é algo que faz parte, vamos dizer, das mais importantes manifestações culturais de todos e de todos os povos. E nós vemos que especialmente nos últimos 10 anos, de forma mais disseminada, muitos países ou destinos dentro desses países estão trabalhando o tema como um atrativo a mais. Conhecemos e sabemos que, por exemplo, a França explora isso há muito tempo, né? Essa parte da gastronomia, seus produtos gastronômicos, queijo, vamos dizer, vinho, como outros países da Europa, mas a gastronomia em si, assim, por exemplo, eu cito aqui da Espanha, no País Basco, a cozinha basca, né? Nos últimos 5, 8 anos, eles fizeram um esforço tremendo de um investimento enorme para desenvolver esta gastronomia da região, e os resultados são muito bons. Na Espanha, todas as regiões da Espanha têm sua própria gastronomia, muito rica, muito diversificada. E cada vez mais as pessoas pensam na gastronomia basca, pelo que eles investiram nos últimos anos, né? No Brasil, a gente sabe, conhece bastante da cozinha mineira, da baiana, e então por aí também tem um espaço muito interessante para se desenvolver. Até mesmo no Líbano,
por exemplo, eu vejo isso acontecendo. Nós, com tantos descendentes de libaneses no Brasil, conhecemos inúmeros pratos da cozinha libanesa e, mais recentemente, apesar de toda essa história, mais recentemente eu vejo no Líbano eles fazendo um trabalho, pessoas fazendo um trabalho lá no sentido de apresentar de uma forma diferente a sua gastronomia, os seus pratos, e mesmo utilizar as tecnologias da informação, a tecnologia, a internet, para comercializar. Quer dizer, a tecnologia da informação é um instrumento muito importante, né, na economia criativa e no seu desenvolvimento, na sua promoção. E a cultura, e para a cultura também, não é? Então, o turismo, vamos dizer assim, o turismo é como se fosse assim o editor da cultura e da criatividade, né? Vende, apresenta isto que está sendo criado para as pessoas terem acesso, né? Então, a cultura, a economia da cultura, a economia criativa, é como se fossem os livros, e o turismo fosse o editor e as livrarias que levam esses livros às pessoas, né? E o turismo sustentável, que tem assim as suas várias vertentes, né? Tem a vertente econômica, a sociocultural e ambiental, ele precisa muito desse trabalho. Inclusive, se verificarmos os objetivos do desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, né, que os 17 ODS que foram aprovados pelos países, por todos os países, o Brasil inclusive, o Brasil sediou a Rio+20 em 2012, e de lá saiu o documento base, o que se chamou O Futuro que Queremos, para os 17 ODS serem estabelecidos. Lá o turismo aparece 3 vezes, e é algo notável politicamente para o nosso setor, porque o turismo nunca tinha sido parte de nenhum documento, de grande relevância, de uma conferência internacional ou de uma iniciativa de grande relevância das Nações Unidas. E o turismo aparece em 3 ODS. Em um deles, no primeiro, que é o vinculado à economia, à geração de empregos, e um dos objetivos ali, uma das metas, fala diretamente sobre desenvolver o turismo sustentável, inclusive para a geração de renda e de produtos locais, não é? De apoio à cultura, geração de renda, apoio à cultura e de produtos locais. Esse é o ODS 8. O 12, que fala também de consumo responsável, e é algo muito importante, que está vinculado aí ao meio ambiente. Ele vincula o turismo novamente às atividades locais e ao consumo de produtos locais. E tem o terceiro, que vincula o turismo à vida na água, às atividades vinculadas à economia do mar, né? E aí também tem o aspecto da sustentabilidade. Então, o turismo, ele perpassa várias dessas áreas que o Alberto levantou na questão dele, e é um instrumento para a consecução do desenvolvimento sustentável. O turismo não é um objetivo por si mesmo, não é? O turismo é um instrumento para a consecução de outros objetivos. O objetivo do desenvolvimento sustentável, de geração de renda, geração de emprego, de engrandecimento pessoal,
para aqueles que viajam, né, para conhecer culturas locais, para conhecer locais diferentes, atividades diferentes, conhecerem outros povos, outras pessoas, para, evidentemente, também para descansar. Mas as pessoas, quando viajam, viajam mais e mais com interesse também de conhecer aqueles locais, as pessoas daqueles locais que visitam, as comunidades locais. E, nesse sentido, o vínculo do turismo com a economia criativa e a economia da cultura é muito grande. Adroaldo, a bola é tua, Adroaldo. Oi, Márcio, prazer, muito bom revê-lo, né? A gente já esteve até junto na Espanha jantando. O Márcio é um grande, assim, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme. Conhecemos no governo e uma amizade aí, assim como o Luizinho, né? A gente, há anos que a gente está nessa luta pelo Brasil melhor, mais equitativo e mais desenvolvido. Bom, Márcio, isso mesmo. Eu vou fazer um link da conversa com o Alberto, tá? O Alberto está muito interessado nessa questão do turismo, é um amigo que foi presidente do IPLANCE no Ceará, e essa semana ele deu uma notícia que dialoga com sua fala, que é a criação do primeiro mestrado no Brasil em gastronomia na Universidade do Ceará. A Universidade do Ceará começa com um mestrado em gastronomia. Tem muitos cursos, né, de especialização, de graduação, mas é o primeiro em gastronomia no Brasil. É só para dialogar com a sua conversa. Mas eu queria voltar, quer dizer, direcionar a minha pergunta a uma pesquisa que, inclusive, parece que você leu, ouviu notícia, essa que foi feita recentemente, tá certo, pelo Laboratório de Inteligência do Mercado de Viagens, e que trouxe algumas questões, né? Primeiro que, assim, os percentuais dessa pesquisa, 54% dos brasileiros não têm interesse em fazer viagens nacionais. Esse ano, 68% dos respondentes não se sentem seguros para sair do país. E, dentre aqueles que pretendem ir para o país, eles definiram os seguintes percentuais. Entre aqueles que pretendem viajar para o Brasil, para destinos nacionais, 31%, dentro do Brasil, tá? Dentro do Brasil. Os brasileiros que pretendem viajar dentro do Brasil, 31,9% pretendem viajar para o Nordeste, 14,1% para praias regionais próximas, é o caso aí do Juizinho com Bombinhas, e outras praias, outros sítios aí de Florianópolis, né? A Serra Gaúcha é um outro destino, e talvez a Serra Catarinense também, que é muito bonita, né? E 6% para Rio de Janeiro, e 3% para outros países, outros estados, melhor dizendo. E aí, por que as pessoas, tá certo, definem por que elas não querem viajar? 61% dos brasileiros têm medo de viajar e expor a família. Isso que... E acho assim, essa conversa, essa pesquisa é muito importante, porque no início da sua fala, você fala da importância, né, destaca a importância dos protocolos de segurança e saúde, seja os protocolos governamentais, seja, inclusive, protocolos dos operadores, como os próprios resorts. Eu queria que você falasse um pouco disso, dessa pesquisa, por favor. Perfeito, Bruno. Então, como você mencionou, ela está muito assim, essa pesquisa está muito alinhada com a minha percepção, ou o que eu disse em termos gerais, em termos qualitativos, não é? De fato, eu acho que esse problema existe. Você, diante dessa situação, convencer as pessoas a saírem em viagem para locais que não são muito próximos, para para destinos com os quais não tem muita familiaridade, é algo difícil. Então, as pessoas tenderão a fazer viagens mais curtas,
às vezes até mesmo passeios, né? De sair de casa, passear no dia e voltar para casa. Essa é a tendência normal, natural. Como é que você muda essa percepção? Porque essa é uma percepção, essa é uma pesquisa, como a gente sabe, a pesquisa é o retrato de um determinado dia, tá certo? De um determinado momento, de alguns dias em que a pesquisa foi feita. Pode mudar? Pode. Mas aí essa questão dos protocolos de saúde, e quando eu estou me referindo aqui, eu falei segurança, eu estou falando da segurança sanitária, da saúde, não é? É nesse aspecto que eu estou me concentrando. As pessoas têm que se sentir realmente confortáveis e seguras de que esses protocolos estão lá. A hora que chegarem em determinado local, por exemplo, nesses resorts que já no Nordeste, que já anunciaram que podem receber os turistas, estão preparados e tudo, elas têm que ver realmente que aquilo que foi indicado para elas está sendo feito, né? Está sendo operacionalizado. Mas muitos não vão querer, vamos dizer assim, pagar esse preço antes da hora. Quer dizer, eles querem realmente ter absoluta certeza que isto estará funcionando. Veja, de maneira geral, o produto turístico é um produto baseado na confiança, mesmo em termos normais, mesmo em tempos normais, não é? Quando você compra um produto qualquer, você já conhece o produto, ou você prova, testa ele, pega, sente, ou já usou antes e tal. Então você consome ou você adquire e já tem o produto na hora. O turismo todo é algo para o futuro, não é? Você compra a sua viagem, que vai acontecer. Você compra uma hospedagem, que vai acontecer. Tudo baseado em confiança. Você compra através de uma agência de viagens que você conhece e confia, não é? Porque se tiver um problema, você sabe que a agência vai te ajudar a resolver o problema. Ou você viaja por uma companhia aérea na qual você confia, porque tem um histórico também de segurança e etc. Bom, então, é isso. Eu acho que as pessoas vão querer, sim, ver que podem viajar para aquele destino e não vão ter riscos, e esses destinos turísticos, ou eu mencionei antes, esses equipamentos ou instalações, quer dizer, parques temáticos ou resorts ou o que for, eles têm que mostrar realmente que estão bem preparados. Caso contrário, as pessoas vão viajar ali naqueles locais próximos ou para onde elas já estiveram antes, ou evidentemente, vão viajar para rever amigos e parentes, ficar nas casas, em casa dessas pessoas. E eu acho que à medida que a contenção da pandemia ocorra e também as medidas de protocolo sejam implementadas, nós vamos ter mais gente querendo viajar. Caso contrário, esse quadro mostrado pela pesquisa vai continuar dessa forma ou vai se agravar. Para o turismo, que para as empresas do setor, é muito ruim isto estar acontecendo, estarmos ainda nesse nível agora em julho, não é? Que é um mês muito importante para elas. Além de ser um mês muito importante para as pessoas que viajam, né, de férias, as famílias, para as empresas, evidentemente, esse é um dos meses chave do ano para elas. Então, perder esse período de faturamento significa perder empregos, perder renda, não é? E por isso que eu também mencionei no início que é central, é fundamental, nesse momento em que
as coisas ainda não estão resolvidas, realmente assegurar a sobrevivência das empresas e dos empregos. Perfeito, Márcio. Bom, eu acho que sua pergunta casa exatamente, a sua resposta casa com uma preocupação nossa. Através da Associação dos Economistas e do projeto Mandacaru, no Nordeste, nós criamos um ciclo de desenvolvimento, que é um conjunto de pessoas de diversas áreas que estão se reunindo permanentemente para discutir saídas para o desenvolvimento do Nordeste pós-pandemia. Tá? E um dos temas, que são 8 temas, eu não vou citar todos aqui porque não é o foco, mas um dos temas fundamentais que foi escolhido pelo grupo é o tema da cultura e do turismo sustentável, que já dialoga com a conversa, fala com a sua anterior e com a pergunta do Alberto, mas, sobretudo, com aquilo que você falou dos sistemas de governança regionais para o turismo, né? É mais do que fundamental, talvez, é isso que eu extraio da sua fala, a gente fortalecer o sistema de governança do turismo, seja os sistemas nacionais, sejam regionais, locais, municipais e intermunicipais. Aí vem a pergunta, Márcio. A pergunta é a seguinte: que conselho você daria para as pessoas do Nordeste? Existe uma força de tarefa nossa pensando os desafios do turismo futuro, tá certo? Que conselhos você daria para esse grupo trabalhar a partir da sua experiência? Eduardo, as pessoas que estão trabalhando nisso certamente têm uma experiência e conhecimento sobre a realidade da região ou a realidade local, não é? Então, se eu puder assim dizer algo e adicionar algo a essa experiência dessas pessoas, realmente buscar formas de fortalecer essa governança, seja trazendo mais parceiros, mais atores para esse processo, não é, de governança, e aí eu me refiro aos governos, às empresas, às entidades que representam o setor, não é? Desde os guias até as agências. Existem também entidades que representam os profissionais e os trabalhadores do setor. Eu acho que quanto mais você trazê-las juntas para buscar soluções, melhor. E ver, então, na realidade de cada local, o que é mais importante ou quais são aquelas atividades que são mais importantes para o turismo. Que não são do turismo, naturalmente, mas são vinculadas ao turismo, porque o turismo é importante para elas e elas são importantes para o turismo. Né? A cultura, né, naturalmente, uma dessas áreas de atividade que tem tudo a ver com o turismo. Né? Então, minha palavra aí nesse sentido de fortalecer a governança com a participação de esses outros atores que não são diretamente do turismo, mas mas com o qual o turismo tem que trabalhar e trabalha com muita proximidade. Bom, da minha parte eu agradeço e acho que para mim satisfaz. Eu vou passar para o Luizinho, que está coordenando esse diálogo, para a fala final e a sua fala final. Márcio, agradecer mesmo, viu, a você ter aceito o nosso conceito, o nosso convite. Sempre bom falar com você, não só como aprendizagem, mas aquela coisa que mesmo nesse momento de pandemia, né, nós estamos aquecer o contato com os amigos, com aquelas pessoas que a gente tem no coração. Você é uma delas, Luizinho outra e o Efraim. Tá certo. Muito obrigado, Eduardo. Sempre um prazer falar com você e parabéns por todo o trabalho que você tem feito, que você fez para a criação da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia e a continuidade que você deu e você tem dado a essa iniciativa.
Bom, Márcio, Adroaldo, este foi mais um bate-papo da Veredas Inteligência Estratégica, desta vez em parceria com a Associação Brasileira de Economistas pela Democracia. Agradecemos muito a sua participação, viu, Márcio, do Adroaldo, e nós voltamos sempre. E deixo o encerramento, vamos encerrar com a sua fala final, já despedindo e agradecendo a presença de todos que nos assistiram. Márcio. Perfeito. Muito obrigado a vocês pelo convite, e a palavra final é no sentido de reiterar que o turismo não é um fim por si mesmo, ele é um instrumento e pode ser um instrumento muito poderoso para o desenvolvimento sustentável. Como vimos naquele documento da Rio+20, em que o turismo apareceu pela primeira vez, o documento final, O Futuro que Queremos, lá dizia que um turismo bem concebido e bem gerenciado pode trazer uma contribuição significativa para as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável. Então, com essa palavra final, eu agradeço a todos e deixo um grande abraço para vocês todos. Muito obrigado. Muito obrigado a participação de todos. Está encerrado mais um bate-papo da Veredas Inteligência Estratégica e Associação Brasileira de Economistas pela Democracia. Márcio, obrigado. Prazer te conhecer.